Então, bom dia aí para todo mundo. Hoje nós tivemos uma dificuldade para entrar no Instagram da Diocese, por isso que estamos aí alguns minutinhos em atraso. Eu tive que entrar no meu mesmo, né? Em todo caso, vai ser possível fazer a reflexão de hoje, apesar deste pequeno imprevisto, né? A gente vai ver o que foi que aconteceu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a memória de São Carlos Luanga e companheiros. São mártires, doaram a sua vida pela evangelização na África, no século XIX. E, portanto, peçamos pela intercessão desses santos mártires a coragem, a disposição, também para podermos fazer a nossa missão, né? Realizar a missão que o Senhor nos confiou. E rezamos a oração do dia. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então nós estamos, como dizíamos ontem, retomando neste tempo comum a leitura continuada do Evangelho de São Marcos. E estamos no capítulo 12, dos versículos 18 a 27. E só lembrando, por causa dessa contextualização que é necessária para a gente entender os trechos do Evangelho que estamos refletindo, Jesus está em Jerusalém, a partir do capítulo 11, ele chega em Jerusalém, e lá em Jerusalém haverá uma série de confrontos. Nós vimos ontem o confronto do grupo dos fariseus, juntamente com os partidários de Herodes. E o tema da discussão era justamente se era lícito ou não pagar imposto a César. Hoje nós temos um outro grupo, Marcos vai colocar esses vários grupos, que são seitas dentro do judaísmo, com características não só religiosas, mas também de dominação política, de ideologia política. Então hoje Marcos nos apresenta o confronto de Jesus com os saduceus. E quem eram os saduceus? Os saduceus eram um grupo, dominava sobretudo o sinédrio. Então eles era um grupo muito forte porque era a classe dominante, vamos dizer, era formado esse grupo de saduceus por grandes proprietários, por pessoas com um poder de dominação econômica muito grande. Então eles faziam parte desse grupo e eram considerados dentro do judaísmo, um dos tantos grupos, como fariseus, como esses partidários de Herodes, como os zelotas e assim por diante, São vários grupos que existem dentro do judaísmo. E, portanto, os saduceus também fazem parte desse grupo. Esse nome vem de Sadoc, do Antigo Testamento, um sacerdote. E, portanto, qual é a questão que eles colocam hoje diante de Jesus? Em relação à ressurreição. E eles colocam esta questão sempre na mesma perspectiva e motivação dos grupos de oposição a Jesus, encontrar alguma coisa para desmoralizar o ensinamento de Jesus, sobretudo diante do povo. Então, certamente eles escutaram, eles chegaram até eles informações sobre o ensinamento de Jesus, que falava de vida eterna, que falava de ressurreição. E, portanto, eles pegam justamente esse tema para colocar Jesus em situação difícil. E se Jesus não soubesse responder, então, naturalmente, eles teriam já uma razão suficiente para dizer que Jesus não tem autoridade. Então, o tema da ressurreição. E por que o tema da ressurreição? Porque uma das características dos saduceus era justamente não acreditar
em algumas coisas da própria religião judaica. E entre elas era a existência dos anjos e também a fé na ressurreição. E por isso que eles colocam diante de Jesus essa questão, né? Porque eles não acreditam na ressurreição. E até mesmo eles colocam essa situação, né? Que é uma situação um tanto irônica. Né? Imagine uma mulher que casa com 7 irmãos, né? E desses 7 irmãos, ela não teve nenhum filho. E aí? E depois, quando ressuscitarem, ela vai ser mulher de quem? Essa situação, né, ela remete a uma lei do Antigo Testamento, chamada lei do levirato, Levi, irmão. Então seria justamente para garantir a descendência. Então, se o homem morresse e não deixasse filho, então a mulher, né, deveria casar com o irmão deste homem, porque era tudo da família e naturalmente iria garantir a descendência. Então, esse seria, vamos dizer, o pano de fundo, né, para eles argumentarem diante de Jesus sobre a questão da ressurreição, como será a ressurreição. Interessante que eles chamam Jesus de mestre, né? Como o grupo de ontem também fez isso, né? E ainda com aqueles elogios todos. Mas o grupo de hoje, dos saduceus, eles não fazem tanto elogios a Jesus, mas chamam Jesus de mestre. E chama Jesus de mestre e coloca logo em seguida aqueles que eles consideravam o grande mestre deles, Moisés. Porque também uma outra questão desse grupo dos saduceus é que eles só aceitavam a Torá. E a Torá é a lei, né, como nós dizemos, mas não só os 10 mandamentos, mas a lei no seu conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos também o Pentateuco. Então os judeus chamam os 5 primeiros livros da Bíblia de Torá, lei, né, ensinamento, é uma palavra muito, muito rica de significados. E quando foi feita a tradução, né, da Bíblia hebraica para o grego, então 5 livros, né, se diz Pentateuco. Por isso que geralmente nós chamamos os 5 primeiros livros da Bíblia de Pentateuco e não Torá, né? Mas nós compreendemos que o conteúdo é o mesmo. A Torá para os judeus e o Pentateuco para os cristãos, o conteúdo, né, de ambos os blocos é o mesmo, porque é apenas uma questão de terminologia. Então eles dizem justamente isso. Moisés nos deu essa prescrição. E lembro esta lei que eu estava justamente recordando, a lei do levirato, que está lá, né, no bloco, né, chamado a Torá, e que nós chamamos de Pentateuco. Então eles acreditavam ou aceitavam, né, o ensinamento de Moisés. Né? Mas aí Jesus vai, de novo, como fez ontem, né? Aqui não se fala da hipocrisia, mas de novo Jesus vai desmascará-los, citando justamente o Pentateuco, a Torá. Ou seja, o que eles diziam acreditar e só aquilo que eles aceitavam, né? Como palavra de Deus e como texto sagrado. Então eles tinham isso, mas não conseguiam entender e muito menos acreditar naquilo que eles consideravam como, vamos dizer, o fundamento, né? Até mesmo para a constituição daquele grupo dos saduceus. E aqui, do versículo 24 ao versículo 27, esse bloco nós podemos dizer que está emoldurado com uma declaração que Jesus faz deles. Jesus ontem dizia que era a hipocrisia, né? Vendo a hipocrisia dos fariseus e dos partidários de Herodes. Hoje, Jesus fala do engano, do erro desses saduceus. Né? No versículo 24 diz assim: Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, porque não conhecedes as Escrituras, nem o poder de Deus? Estáis enganados? E no versículo 27, porque se a gente considerar que isso é uma pergunta, né? Jesus faz uma pergunta provocativa, mas no versículo 27 Jesus responde a esta pergunta: vós estáis muito enganados. Né?
Então, e essa expressão está enganado, enganar-se, né? Errar, né? Em grego, o verbo é plano, né? Então é muito interessante, né? Daí veio a nossa palavra planeta. E o que é o planeta, né? O planeta, na concepção antiga, eram seres, né? Corpos celestes que estavam girando, né? Como se estivessem perdidos, isto é, sem uma coisa que desse a eles uma firmeza. Então são seres celestes, né? Esses corpos celestes que estão aí girando, girando, girando e, portanto, estão perdidos, né? São errantes, né? Daí vem essa palavra, né? Nossa palavra planeta vem justamente desse verbo que significa estar errado, ou errar, ou se enganar. E por que Jesus está dizendo isso? Porque eles estão enganados, porque eles estão errando, porque eles não têm a compreensão da Escritura, porque é justamente ali que eles dizem, né, que aceitam a Torá, a lei, mas Jesus cita aquela experiência de Moisés, né, já que eles citaram Moisés no início. Então Moisés da sarça ardente, no capítulo 3º do livro do Êxodo, ou seja, na Torá, Moisés como legislador, ou seja, tudo isso que eles dizem acreditar, né, que eles dizem que são as coisas exclusivas, né, para a fé dos saduceus, mas isso eles não acreditam. Então a primeira coisa, porque vocês não acreditam na Escritura. E aí Jesus completa, e no poder de Deus. E qual é o poder de Deus? Aí nós vamos ver, até mesmo nos Atos dos Apóstolos, que sempre quando se fala da ressurreição de Jesus, se diz que Jesus ressuscitou pelo poder de Deus. Deus o ressuscitou e o constituiu Senhor e Cristo. Então esse poder de Deus está relacionado exclusivamente ou diretamente à questão da ressurreição. Então é quase dizer, não admitir a ressurreição é não admitir que Deus tem poder. Então por quê? Porque vai para além desse horizonte humano. Então, que Deus realize um milagre, que Deus realize uma cura, que Deus realize um prodígio, né? Tudo se coloca dentro da esfera do humano, né? A realização dessas manifestações de Deus na esfera do humano. Mas quando nós falamos da ressurreição, então, até extrapola a nossa compreensão. E eles querem saber como é. Como será? Isto é, essa mulher será mulher de quem? Né? Então eles querem saber como será. Quando na verdade não é saber, mas é crer. É crer na Escritura e crer no poder de Deus. Então, esse confronto de Jesus com esse grupo dos saduceus não é simplesmente uma discussão, vamos dizer, de um tema teológico, mas é uma declaração de um erro de compreensão da própria vida e, naturalmente, da Escritura. Isto é, quem não percebe, né, que o poder de Deus se manifesta na ressurreição de Cristo, então está totalmente enganado. Então pode saber a Escritura decorada, pode citar, né, muitos textos, pode até dar aula disso aí, mas se não acredita que o poder de Deus, né, se manifestou, né, de forma grandiosa na ressurreição de Jesus, na ressurreição do seu Filho, então está enganado. É como o planeta, nessa compreensão antiga, que está planando, né, está aí perdido, né, errante, né? E a nossa fé dá consistência, dá firmeza. Então nós não somos planetas, né, errantes, mas nós estamos enraizados na fé, na compreensão da Escritura e sobretudo no reconhecimento dessa manifestação do poder de Deus no seu Filho, na sua ressurreição. Então que esse ensinamento de Jesus também nos sirva, porque os fariseus, eles são, a expressão parece contraditória, mas eles são religiosos ateus. Como é possível, né? Mas eles são religiosos porque é um grupo, né, que vai ao templo, está no Sinédrio, lê a Escritura, né, a Torá, mas não acredita no poder de Deus, ou seja, no poder de Deus que ressuscita, né, e faz viver.
Então, são religiosos, entre aspas, mas ateus. Então, devemos ter cuidado também, porque nós podemos acreditar em muita coisa, mas se não acreditamos no núcleo da nossa fé, isto é, que é o poder de Deus manifestado na ressurreição do seu Filho, então nós também nos tornamos, e Deus nos guarde dessa tentação e desse perigo, nos tornarmos religiosos, porque estamos ligados a uma religião, mas ateus, porque não acreditamos naquilo que dá razão da nossa fé. Então, desejo a todos um bom dia, que Deus abençoe. Lembrando que hoje à noite nós temos uma live às 8 horas da noite, né? Como estamos fazendo todas as quartas-feiras. E nesta noite, né, às 8 horas, nós vamos refletir, né, alguma coisa sobre o mistério da Santíssima Trindade. Né? Refletir, contemplar, né, mais do que explicar. Então, próximo domingo, né, a igreja celebra a festa da Santíssima Trindade, então é uma ocasião também da gente já se preparar para essa festa, fazendo uma reflexão, né? Como eu disse, não é uma explicação, porque é um mistério que nos supera, que é transbordante, né? Que não cabe dentro da nossa mente, mas pode ser acolhido no nosso coração com amor e fé. Então convido a você, às 8 horas da noite, hoje, para a nossa live, nossa reflexão sobre o mistério da Santíssima Trindade. Desejo um bom dia e até a noite, se Deus quiser. Um grande abraço.